gente, tudo bem com vocês? Carliane, professora de redação, né? Estou passando aqui para colocar para vocês o conteúdo de redação, lembrando que as avaliações serão na próxima semana, né? Então, todo mundo aí tem que estar se preparando, fazendo o seu estudo domiciliar, tá bom? Procurando ajuda. Então, eu encaminhei para vocês hoje que o nosso conteúdo será o resumo, né? Então, vocês vão estudar algumas características do resumo, né? Para que vocês possam aprender a fazer esse gênero textual. E o conteúdo no livro de português, vocês poderão pesquisar nas páginas 117 a 125, né? Já foi encaminhado atividades, né, anteriormente, então vocês revejam, releiam, busquem ajuda, estou aqui à disposição de vocês, tá bom? É só entrar em contato no privado aqui ou pelo aplicativo Sala de Aula, tá certo? Então, o que é um resumo, né? Eu vou fazer um breve relato aqui sobre o que é o resumo. Então, ele é um gênero do discurso e ele circula em diferentes esferas, né? Como no jornal, o resumo de uma novela, ou do horóscopo, ou na aba de um livro. Então, ele está presente no nosso cotidiano, tá bom? E isso é necessário que nós possamos aprender isso também na escola, quando nós queremos estudar um conteúdo de história, queremos fazer um resumo de um livro para um professor, para um colega. Então, a gente precisa saber algumas características para realizar essa atividade de maneira efetiva. Tá certo? Então, o resumo, ele é um texto expositivo, né, reduzido de um texto-fonte. Então, você vai resumir, sintetizar, né, e priorizar as ideias principais desse texto, né, do texto-fonte e colocar no seu texto, tá bom? Nesse momento, esse tipo de texto, você não interfere na produção, apenas você vai colocar e apresentar os fatos. Você vai resumir, sintetizar. E existem vários tipos de resumo e o objetivo desse texto, né? Existe o resumo que você faz para você mesmo, para você estudar. Você tem que lembrar que tem que colocar as ideias mais importantes, né, no texto, no contexto de produção. Lembrando que você não precisará voltar ao texto-fonte. E quando é para um destinatário? Então, a pessoa, o destinatário, tem que ser capaz de entender, de compreender o assunto abordado desse texto sem ter lido o texto-fonte antes. Então, a gente tem que priorizar, temos que planejar as ideias, grifar, né, sintetizar os parágrafos, a ideia daquele parágrafo ou daquele capítulo, para que o meu interlocutor possa entender e compreender o assunto que eu estou querendo repassar. E para isso, né, você tem que se preparar, montar algumas estratégias, seguir algumas estratégias. Você vai selecionar as partes que você acha mais importante, você vai identificar o assunto abordado naquele texto, naquele parágrafo, naquele capítulo, né? Você tem que compreender o que aquele texto está querendo dizer para você e você vai interpretar e vai repassar com as suas palavras para o interlocutor, né? E você também tem que identificar a relação entre um parágrafo a outro, para que esse texto não fique desconexo, né? Então, você precisa se planejar. Então, logo após que você redigir o texto, você também tem que parar e revisar. Então, você vai observar nessa revisão, né, que você vai fazer uma autoavaliação do seu texto, se ele atendeu todas essas estratégias, todas essas exigências que o texto necessita, para que outras pessoas venham a compreender sobre o assunto que você tratou naquele texto, tá bom? Então, você vai seguir aí, vai ler o seu livrozinho novamente, ver os links das atividades que eu mandei anteriormente, tá bom? Disponibilizei lá no Google Sala de Aula, você pode estar acessando. Se não encontrou, pode entrar em contato comigo, que eu estou aqui à disposição para encaminhar para vocês novamente. E eu coloquei aí um texto, onde eu peço que vocês façam a leitura atenta, leiam bastante, com calma, que é sobre um texto, né, de Lígia Fagundes, Venha Ver o Pôr do Sol. Então, é interessantíssimo e eu espero que vocês gostem. Até lá!